só chega lá em cima o cara que eles querem, velho. Você olha assim, cantores famosos, atores, atrizes, quem não tá fechado com eles, por mais bonzinho que você possa achar que tá fechado. Papa, católico, pô, os caras só chegam lá se tiver fechado com esses caras, velho. Falaram, mas o cara é papa da religião. Cara, só chega lá se tiver fechado. E se você olha o que acontece no Vaticano, você vai lembrar do que acontece lá na Ilha Epstein também. Então, tá tudo envolvido. Você acha que a gente tá caminhando pra chegada do anticristo? O fim dos tempos? Ah, com certeza. Existem duas versões nessa história, né? Uma versão, nos meus estudos, é que o anticristo ele já está entre nós e muitas pessoas já estão adorando ele sem saber. É que é uma história muito extensa e muito complexa, cara. Daria pra gente fazer um podcast só pra isso. Só sobre o anticristo. E as pessoas... Eu já tava pensando em te chamar pra um próximo pra gente falar só sobre inteligência artificial, sobre robôs, entendeu? Porque eu acho que vai ter a rebelião das máquinas, a inteligência artificial vai tomar conta do planeta e vai ganhar a própria consciência. E no dia que ele tiver a singularidade, cara, você não controla mais. Como eu te falei, o Exterminador do Futuro, ele não era um entretenimento. Ele é uma programação mental, é uma mensagem subliminar de algo que vai acontecer. Então, tem um monte de coisas, as pessoas falam que, tá tudo pra acontecer, ó. Vai ter crise militar, os Estados Unidos vai invadir o Irã agora e vai estopim a Terceira Guerra. Sim. Vai ter crise com a guerra intergaláctica, que vai chegar alienígena no Brasil, inclusive em Minas Gerais, lá, os caras direto tá indo pra Minas Gerais lá, porque estão esperando alienígena. Sim. Aí pode chegar alienígena, pode ter guerra mundial. E... Enfim, juntamente com isso, né, tem as outras crises aí que o pessoal fala, né, crise... A gente tá falando de crise financeira, né, o pessoal dependendo de Bolsa Família e tudo mais, juntamente com a inteligência artificial, uma sociedade onde as pessoas não vão ter utilidade para onde que isso daí vai caminhar. Então tem uma crise demográfica, redução populacional, então tem uma série de crises, entendeu? Então não tem como olhar para tudo isso e falar, pô, não é um sinal de que o anticristo tá chegando. Cara, o anticristo... se você for... É como eu te falei, o primeiro ponto de estudos meu, ele vai envolver uma análise das escrituras que começam desde o princípio, lá em Gênesis. Quando você entende isso, você entende o que foi feito pelo Império Romano, a criação do catolicismo romano, depois a divisão entre os protestantes que saíram do catolicismo romano e por aí vai, você consegue compreender que hoje as pessoas adoram algo que é completamente oposto a Cristo. E como é que a gente entende isso? Falando a respeito do sistema religioso. Por exemplo, o que é o sistema religioso que a gente tem hoje? Vamos pegar como exemplo o Brasil. Certo. Praticamente 90% da população é religiosa hoje. A gente divide isso entre católicos e protestantes. Falando assim, numa maioria. Eu não vou falar de outras religiões como Umbanda. Tô falando assim, de pessoas que se dizem cristãs. Porque quando a gente fala de anticristo, a gente precisa do Cristo. Certo. A gente precisa do cristianismo. Então, observando isso, você vê que hoje, o Cristo que é adorado dentro do sistema religioso, ele não é o Cristo. Ah, então ele não vai ser um líder político na sua visão? Não, eu tô te dando uma primeira parte da visão. Ah, tá. Por quê? As pessoas, quando Cristo veio, há 2000 anos atrás, também pensavam que ele seria um líder político, um líder de guerra. Mas ele não foi. Hoje, o que a gente vê dentro do sistema religioso? A gente vê aqueles que deveriam se preocupar com o mundo espiritual e uma vida espiritual pós essa vida, estão se preocupando com bens materiais. Eles estão se preocupando com o dinheiro. Tanto as pessoas que vão até lá, certo, e muitas vezes elas estão indo para barganhar com Deus. Tipo assim, eu vou eu tô dando aqui o meu dízimo para receber 10 vezes mais. Os próprios líderes religiosos imputam muitas vezes esse pensamento na mente das pessoas. Ou elas estão lá enganadas, buscando uma salvação, uma vida eterna. Só que aqueles que estão lá controlando essa massa de gente está, na verdade, mentindo para lucrar. Por quê? O dízimo, se você ler a Bíblia, ele nunca foi dinheiro. Então a gente está falando de uma mentira. O dízimo, ele era um mandamento para as 12 tribos de Israel, onde os levitas recebiam e as outras 11 tribos colhiam, porque eles eram alimentos, e entregavam para aquela tribo. Se o dízimo nunca foi dinheiro,
Se o dízimo é uma farsa, a gente tem uma mentira em nome de Deus. Aquela mentira não provém de Deus, porque Deus não pode ter mentira. Quando você olha para Cristo e entende toda a estrutura do templo que existia lá, e que quando Cristo morreu, aquele templo, as pedras do templo se fenderam, de acordo com o Evangelho de Mateus, e o véu do templo se rasgou, você não precisa mais de um templo físico para encontrar Deus, que você, o seu corpo é o templo de Deus, que você, por intermédio de Cristo, tem ligação direta com Deus no seu íntimo, e que hoje os líderes religiosos fazem com que pessoas vão a um templo físico para cultuar a Deus, entregar dinheiro, você vê que está tudo errado. Então a gente tem um sistema que é contrário a Cristo, porque Cristo não pregou bens materiais. Ele pregou a vida eterna e, quando perguntaram para ele como é que eu posso orar, ele não te mandou ir para um templo, ele mandou você ir para o seu quarto, na sua casa, fecha a sua porta, tem intimidade com Deus lá dentro. Quando você entende toda essa história, você vê que o sistema religioso hoje está adorando algo que vai contra os ensinamentos de Cristo, porque Cristo é espírito e as pessoas estão adorando o físico, o dinheiro, o material. Então a gente já tem, de certa forma, uma adoração a um anticristo, que foi o que o Império Romano trouxe para nós. Entendi. Hoje, o nome Jesus não é nem o nome verdadeiro do Messias, porque no hebraico, a letra J, por exemplo, nem existe, entendeu? Então o catolicismo romano foi a mãe de todas essas abominações. Daí vai dar uma polêmica com os católicos, hein? Vai. E com os protestantes também. É verdade. Eu tenho um canal que se chama Decifrando as Escrituras, né? E que é uma polêmica geral quando eu falo sobre esses assuntos. Mas eu estudo isso junto com eles, mostrando na Bíblia, entendeu? Porque eu não tô falando uma besteira que eu tirei da minha cabeça. Tá. Eu estudo a Bíblia durante muitos anos. Ó, eu tô com 39 anos. Eu estudo isso desde os meus 13, 14 anos. Eu nasci em uma família católica. Quando eu conheci a Aline, minha esposa, eu tinha uns 21 anos, mais ou menos. Aí, por ela, eu fui pra protestante. Lá dentro, eu estudei mais ainda e consegui fazer com que ela entendesse que aquilo estava errado e nós dois saímos disso. Porque, na verdade, quando você estuda sobre Cristo, você vê que ele não veio para pregar sobre nenhuma religião, nem a religião judaica. Pelo contrário, ele manda você sair das religiões. Então aqui em Apocalipse 18 tem um texto, né? Sai dela, povo meu. É a saída do sistema religioso. A mãe que eu falei, que é o catolicismo romano, está descrita em Apocalipse como uma prostituta, que é a mãe das abominações. Vou até aproveitar o negócio que você tá falando sobre o sistema religioso. A gente tá... Agora é quarta-feira de cinzas, né? A gente teve o carnaval. Sim. O carnaval também é cheio de referências. Referências Sim. Enfim, ao demônio, ao diabo. É diabo batendo em Jesus. Enfim, você tem uma série de dimensões também, assim, ocultistas, né? Você tem... Enfim... O carnaval é um evento também espiritualmente muito pesado, né? No Brasil isso é péssimo, né? Cara, eu penso assim, o próprio nome já diz, né? Carnaval é a festa da carne. Quando a gente tem algo consciente do negócio, você deixa as pessoas fazerem o que elas querem, elas estão conscientes daquilo. Então, pra mim, por exemplo, eu fico na minha casa com a minha esposa, com a minha filha, rejeito qualquer tipo de participação nesse tipo de festa. Por quê? Porque a gente sabe o que tá rolando ali, entendeu? Então é mais fácil quando você tem algo consciente. Se a gente falar de frequência, a gente sabe que a frequência da população abaixa. Para o sistema é interessante isso. Por quê? Pessoas com baixa frequência são pessoas suscetíveis a ficarem doentes. São pessoas com sistema imune debilitados. Tanto é que toda vez que a gente termina um carnaval, por exemplo, em 2020, eles falavam assim antes do carnaval: olha, galera, pode curtir o carnaval à toa, pode curtir o carnaval de boa aí que não vai rolar nada, o Covid é lá na China. Cara, passou o carnaval, os caras anunciaram Covid no Brasil. Aí chegou os casos agora, o primeiro caso aqui. Aí daqui a pouco eles 33 casos, usando a numerologia deles, e por aí vai. Então quando a gente fala de carnaval, a gente tem uma baixa frequência. Certo. E é interessante isso pro sistema. Por exemplo, a família Rockefeller, que a gente falou agora há pouco. Em 1955, os caras trocaram a frequência das músicas de 440 Hz para obrigatoriamente 432 Hz. Em 440 Hz, as músicas te trazem uma frequência
boa, é uma frequência que eleva a sua energia, é uma frequência que te deixa alegre, que te deixa mais saudável. 432 Hz, por mais próximo que pareça uma frequência da outra, a gente tem uma baixa frequência. É uma frequência que te deixa em depressão, com ansiedade. É uma frequência que você nem imagina, mas está te deixando debilitado. Baixa imunidade. Então, imagine uma população durante 70 anos ouvindo músicas em baixa frequência. Por que você acha que a quantidade de pessoas com depressão, ansiedade e outros problemas cognitivos, neurológicos, aumentou bruscamente, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil? Porque são países controlados por essa família, onde a gente tem não só a indústria da música, como a indústria farmacêutica também nas mãos deles, onde eles tiraram a medicina de ervas, implementaram a medicina de petróleo, que é o que eles controlam, e jogam pessoas debilitadas para a indústria farmacêutica e mantém essa população controlada. Então o carnaval, ele vai servir justamente para isso. Baixa frequência, adoece a população, faz com que um monte de gente vire escrava da indústria farmacêutica e por aí vai. Além da gente ter, se a gente for falar do lado espiritual, nem precisa ser dito, né? Pessoas totalmente afastadas do verdadeiro Criador, pessoas completamente afastadas da verdadeira consciência, pessoas entregues aí à pornografia. Por quê? A gente vê que isso tudo faz com que a população fique, no final das contas, sabe o quê? Submissa, escrava, pessoas cada vez mais debilitadas psicologicamente, pessoas mais burras, podemos dizer assim. No final das contas, somando tudo isso, e a galera que não tem uma boa cognição vai ser uma população mais suscetível a virar escrava da própria elite, entendeu? É a massa. Eles consideram a gente como um grande gado. E você acha também que o carnaval é um ritual? Você falou muito assim de coisas que servem como sacrifício, por exemplo, né? Sim, 11 de setembro. Aí você tem também outras formas de você ter esses símbolos, por exemplo, que o pessoal adora e que tem na nota de dólar e que tem em alguns locais. Isso também serve porque as pessoas acabam adorando. Sim, sim. O carnaval também seria um ritual de adoração? Também, com certeza, porque você tem uma promiscuidade muito grande. Você tem eles lá dentro fazendo rituais internos deles mesmo lá a entidades. Pessoas que vão... A própria música, né? Isso, pessoas invocando entidades lá dentro. Você tem a música com batidas que fazem referência à invocação de entidades. Músicas de baixa frequência. É um grande ritual. Mas sabe o que acontece? É um ritual que ele tá às claras. Então isso é mais fácil para a população falar assim, cara, isso tá errado, eu não vou. Agora, quando você tem algo dentro da religião que engana você e que mente, aonde você tá indo lá para buscar a Deus, para adorar o Criador, e de repente você se depara com algo subliminar que mente para você, que te engana, que fala assim, ó, isso aqui é isso, mudando o contexto do que tá escrito, por exemplo, na Bíblia, aí isso para mim é o que pega, entendeu? Eu não ligo pro carnaval. Falo assim, cara, vai quem tá indo sabe o que tá fazendo. Agora, quando você vai para um lado religioso, que você tá buscando a Deus, você tá verdadeiramente querendo encontrar Deus, mas você é enganado pela barreira das religiões, aí é aí que pega. É por isso que eu me incomodo, cara. Por isso que eu falo sobre esses assuntos, entendeu? E aí os líderes religiosos ficam com raiva de mim, seja padre, seja pastor, porque eu tento prezar pela verdade, né? Quando a gente olha essa verdade, você vê que Cristo ele veio para tirar as pessoas da religião. Ele bateu contra os líderes religiosos lá. Ele foi expulso de sinagogas, que era a religião dele, a religião judaica. Então, quando você entende isso, você tem um despertar. E aí você acorda. Por isso que o meu canal, que foi deletado, ele chamava Desperte. A minha ideia inicial era falar sobre esses assuntos. Depois eu passei para falar sobre os assuntos geopolíticos e por aí vai. Entendeu? Uhum. E só fazendo uma referência, você perguntou se existe algum material. Cara, o único material que eu assino embaixo 100% é o meu. É o seu, entendi. E hoje eu chamo ele de Desperte o Canal Secreto. É uma plataforma privada, onde eu posto os meus vídeos sem censura nenhuma, e são documentários. Sim, eu considero eles perfeitos, porque eu me dedico. Teve um documentário que eu demorei 1 mês pra fazer, velho, 30 dias, pra poder produzir ele do início ao fim. E quando a galera assiste esse documentário, ela fala, cara, é como se a mente dela se abrisse pra muitas coisas, sabe? Legal. O pessoal aqui, inclusive, quem não te conhece, pode te seguir no Instagram e consegue acessar lá, né? No Instagram, ou se inscrever no canal.
No Instagram eu sou @oficial _ Thiago Lima. E no YouTube eu sou Thiago Lima Oficial. Isso. E bom, aproveitando essa questão que você tá falando, já que você tá falando do Brasil especificamente, sistema religioso e a criminalidade também, porque morre muita gente no Brasil. O Brasil é um país com uma criminalidade muito alta. Isso já é símbolo também, assim, de que a gente tá vivendo já a barbárie? É mais um indício de que o anticristo tá próximo? Cara, isso é um indício do fim dos tempos. Quando a gente olha para o Brasil hoje e compara alguns anos atrás, eu enxergo como se o Brasil fosse um parque de diversões dessa elite, onde eles realizam testes. A gente pode considerar que o Brasil é um local de cobaia. Tanto quando a gente fala da indústria farmacêutica, quando a gente fala da indústria financeira, como a gente falou do lance do Bolsa Família, da renda básica universal. Mas quando a gente olha para essas coisas se agravando e olha para o lado do anticristo, eu falei só do lado religioso, né? Olhando para o que está por vir agora no sistema geral, a gente tem um anticristo digital, que é o quê? É a consolidação do que eles chamam de nova ordem mundial. E que precisa que tudo isso aconteça para que eles possam implementar as regras deles. Por exemplo, a gente precisa de pessoas vivendo em um caos. Por isso que a gente tem como um dos lemas, inclusive é um dos lemas da própria maçonaria, que traz o número 33 junto com eles, que é ordem pelo caos. Quando a gente tem o caos, significa que esse caos, na maioria das vezes, está sendo implementado por os que controlam a agenda, para que eles possam trazer a ordem. Então, quando você vê o Brasil ou o mundo entrando em um grande caos, significa que vem uma ordem. Aquilo que está ali nas notas de dólar, que o Daniel Mastel estava falando, traz também a mensagem de nova ordem secular, que é a nova ordem mundial. A nova ordem mundial diz que eles precisam de um único líder global que vai mandar em todos os presidentes. Uma única linguagem sendo falada por todas as pessoas, que a inteligência artificial faz esse trabalho. Porque hoje a gente fala português. Só que se você ver no próprio Instagram, por exemplo, agora, já existe a dublagem automática. O cara tá falando em indiano lá, e você já deve ter recebido. Se você rolar seu feed, você vai receber um vídeo de um indiano que tá falando em português. Mesmo que os lábios dele não estejam completamente sincronizados, mas eles já traduzem pro seu idioma de forma automática. Então isso vai acontecer, vai ser muito fácil de se concretizar com a inteligência artificial. Entendi. Todas as pessoas falando no mesmo idioma. Quando a gente olha lá para a Torre de Babel, quando eles tentaram implementar pela primeira vez uma nova ordem mundial, Deus separou os idiomas, né? Hoje a gente tem isso sendo reverso, invertido, voltando. Eles colocando as pessoas falando no mesmo idioma, trabalhando com uma única moeda e debaixo do governo de um único líder. Como é que alguém poderia ser onisciente, onipresente e onipotente como Deus hoje? Só existe uma forma. Usando da inteligência artificial. Exatamente. É isso mesmo. Então a inteligência artificial faz com que uma única pessoa no mundo possa ser onisciente, onipotente e onipresente. Então a gente tem aí, de certa forma, um antideus. Porque esse cara vai ter o poder de Deus. Ele anula Deus. Agora imagine esse cara sendo imortal. Imagine esse cara sendo imortal, tendo todo esse controle. Aí você tem o que a gente fala que é um anticristo digital, né? E é o mundo tecnocrático que o sistema já tá criando hoje. Entendeu? Uhum.